Oi, pessoal, meu nome é Samira e hoje a gente vai falar um pouco sobre o potencial de ação. O primeiro tópico que a gente vai abordar é o potencial de membrana. No meio celular ali, existe o líquido extracelular e o líquido intracelular. E existem eletrólitos que compõem esses líquidos. Existem diferentes concentrações de cada eletrólito, o que faz com que exista uma diferença de potencial entre o meio intra e o meio extracelular. E aí a gente vai destacar dois aqui, que é o sódio e o potássio. O sódio ele está em uma maior concentração no meio extracelular, enquanto o potássio está numa maior concentração no meio intracelular. Isso faz com que exista um potencial de repouso, que é basicamente uma diferença de potencial de quando a célula se encontra em repouso. O potencial de repouso ele é negativo, ele equivale a menos 90 milivolts. Isso vai ocorrer principalmente por esses dois fatores que eu destaquei aqui. A bomba de sódio, que vai estar continuamente bombeando íons positivos para fora da célula. Então a gente vê aqui ó, que são bombeados para o meio intracelular dois potássios, enquanto tem um efluxo de 3 sódios. Então, num total, assim, tem um efluxo de uma carga positiva, o que faz com que o meio já se torne levemente mais negativo do que o meio extracelular. E ainda tem os canais de vazamento de potássio. Como o potássio é mais concentrado no meio intracelular, esses canais que estão abertos vai fazer com que haja um efluxo de potássio, que torna também ainda, que corrobora para que o potencial de repouso ele esteja ali entre menos 90 milivolts. Mas vamos então começar a falar do potencial de ação. O potencial de ação ele é responsável pela transmissão de sinais nervosos, e ele vai ser dividido em 3 estágios: o repouso, a despolarização e a repolarização. Ainda logo após a repolarização, pode ocorrer uma hiperpolarização. A gente vai ver melhor esses 4, no caso, estágios um pouco mais para frente, mas esse potencial ele vai se originar a partir de um estímulo. Mas esse estímulo ele precisa atingir o limiar de ação. Mas afinal de contas, o que é esse limiar de ação? O limiar de ação é um nível mínimo de despolarização inicial que é necessário para desencadear o potencial de ação. Então, a partir de um estímulo, existe um influxo de sódio. Se esse influxo de sódio for capaz de abrir mais comportas, mais canais de sódio, que são voltagem dependentes, fazendo com que haja um maior influxo de sódio ainda por feedback positivo, e essa membrana atinja uma diferença de potencial de menos 60, ou seja, ela saiu de menos 90 e se tornou menos 60, significa que ela teve uma positivação, então o sinal ele pode ser transmitido. E a gente vai começar falando sobre a primeira etapa do potencial de ação, que é a despolarização, que é exatamente esse maior influxo de íon sódio, fazendo com que a célula se torne mais positiva. Em algumas fibras mais calibrosas, esse influxo ele pode ser tão grande que ela chega a positivar. Então, ela chega ali mais ou menos em mais 35 milivolts. O próximo estágio é a repolarização. Então, é o fechamento dos canais de sódio ao atingir mais ou menos 35 milivolts, e aí abrem os canais de potássio. Como a gente sabe, o canal de potássio, como o potássio está mais concentrado no meio intracelular, a abertura dos canais de potássio faz com que o potássio eflua da célula. Então, ele saia da célula, reestabelecendo o potencial de repouso, que é de menos 90 milivolts. Então vamos trabalhar aqui com os canais para entender um pouco melhor o funcionamento de como uma célula despolariza e uma célula repolariza. Bom, o canal de sódio ele vai ter duas comportas, uma comporta de ativação e uma comporta de inativação. Então vamos ver aqui na imagem, que está ali a primeira fileira são canais de sódio. Então no momento de repouso, o canal de sódio ele tem a comporta de ativação fechada e uma comporta de inativação aberta, que não permite, portanto, a entrada de sódio no meio intracelular, o influxo de sódio. A partir do momento que ocorre a despolarização, a gente tem a abertura da comporta de ativação. Então, como existe uma passagem do meio intra para o meio extracelular, como o sódio está mais concentrado no meio extracelular, ele tende a entrar no meio intracelular. Então, ele vai ficar ativado até que se atinja o máximo.
o mais 35 milivolts. Ao atingir o mais 35 milivolts, existe o fechamento da comporta de inativação. Então, ela vai fechar. Então, a comporta de ativação ela está aberta, mas o sódio não consegue passar para o meio intracelular. E, portanto, as comportas estão fechadas. Nesse momento em que fecham-se as comportas, os canais de sódio, abrem-se os canais de potássio. Então, durante o repouso, durante a despolarização ali, a menos 90 milivolts, o canal de sódio está com a sua comporta fechada. O canal de potássio está com a sua comporta fechada. A gente pode ver aqui na segunda parte da imagem. Durante o repouso, então, ele está com a sua comporta fechada. Quando ele atinge ali mais ou menos o mais 35 milivolts, ou seja, depois que passou a despolarização, ele atingiu mais 35, existe uma abertura lenta, uma ativação lenta dos canais de potássio. E como a gente sabe, o potássio ele é mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular, portanto, com a abertura do canal de potássio, esse potássio eflui para fora da célula, fazendo com que o meio restabeleça o seu valor negativo. Mas isso vai influenciar no quê? Isso vai influenciar nos períodos refratários. Analisando o gráfico aqui então no repouso, a gente tem que o canal de sódio, ele está com a sua comporta de ativação fechada e a sua comporta de inativação aberta. Durante a despolarização, esses canais se abrem, o canal de ativação se abre. Quando ele atinge o pico, o canal de inativação fecha, enquanto os canais de potássio ele vai ter a sua comporta aberta, e aí vai reestabelecer o valor de menos 90 milivolts. E aí, daqui a gente pode ter dois períodos, o período refratário absoluto e o período refratário relativo. O período refratário absoluto significa que, em hipótese alguma, independente da força do estímulo, não pode ocorrer um novo potencial de ação. Então, é o momento em que as comportas de ativação do sódio, elas estão abertas. Então, enquanto as comportas de ativação do sódio, elas estão abertas, ou seja, durante a despolarização inteira, não pode ocorrer um novo potencial de ação, mesmo que o estímulo seja muito forte. E aí, aqui, a partir desse pico, a gente tem o fechamento da comporta de inativação do sódio, ou seja, não tem mais influxo de sódio, e a abertura do canal da comporta de ativação do potássio. Então, a partir desse momento, a gente passa a ter o período refratário relativo. Então, apenas com um estímulo muito intenso é possível estabelecer um novo potencial de ação, mas apenas com um estímulo muito intenso. Então, é no momento em que a comporta de inativação do sódio está fechada e a comporta de ativação do potássio está aberta, é possível que haja um novo potencial de ação a partir de um estímulo muito forte. Enquanto as comportas de ativação e inativação do sódio estão abertos, é impossível que ocorra um novo potencial de ação, independente se o estímulo for muito forte. Por último, então, o princípio do tudo ou nada. Bom, no que consiste esse princípio? Uma vez iniciado o potencial de ação, a despolarização ela vai passar por toda a membrana, então ela vai a caminhar por toda a membrana. Mas devem ser mantidas todas as condições para que esse potencial de ação se siga. Então, o potencial de ação ele deve estimular a próxima célula. Se essa célula atingir o limiar, ela pode ser despolarizada e tem a sequência do potencial de ação. Se essas condições não forem mantidas, ou seja, se a próxima célula não atingir o limiar, o potencial de ação cessa. E esse princípio é denominado do princípio de tudo ou nada. Então, se o limiar, por exemplo, o limiar é menos 65. Mas ele chegou a menos 40. Então, vai ocorrer o potencial de ação. Mas ele chegou a menos 65. Vai ocorrer o potencial de ação. Chegou a menos 60. Vai ocorrer o potencial de ação. Então, qualquer valor acima de menos 65, o potencial de ação, foram mantidas as condições, o potencial de ação vai seguir, trafegar pela membrana. Mas se esse potencial ficar menos 70, ele não pode seguir e o estímulo é cessado. Então, a propagação é interrompida. E esse é o denominado princípio do tudo ou nada. Ou o potencial vai ser capaz de estimular, atingir o limiar e seguir, ou ele vai ser cessado, ele vai ser interrompido e o potencial não pode continuar.
As referências que eu utilizei para o preparo dessa aula foi o livro Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. E obrigada por assistir. Tchau!